Começando aqui a resolução da lista do dia 2, a gente tem que uma parede de uma geladeira é constituída de fibra de isolante, é constituída de isolante de fibra de vidro, colado em duas camadas de 1 mm de espessura de placa de metal. O espaço refrigerado é mantido a 2 graus Celsius, os coeficientes médios de transferência de calor na superfície interna e externa da parede são 4 e 9, respectivamente. A temperatura média da cozinha é de 24 graus Celsius. Observa-se que ocorre a condensação da superfície externa da geladeira quando a temperatura da superfície externa cai para 20 graus. Ele pede de determinar a espessura mínima de isolamento da fibra de vidro que deve ser utilizada na parede a fim de evitar a condensação na superfície externa. Então, ok, primeiro o que a gente vai fazer? A gente desenha aqui o nosso circuitinho. Então, acho que eu até posso passar aqui por cima. A gente vai desenhar o nosso circuito, em que a gente pode ver que a primeira temperatura vai ser a temperatura do ar da cozinha, a temperatura final vai ser do espaço refrigerado. Aqui a gente tem a resistência R0, essa resistência 2, a resistência de isolamento, a resistência 1 e a resistência inicial. Então a gente tem essas resistências aqui a princípio. Para a gente calcular primeiro primeiro a gente tem que assumir que a nossa taxa de transferência de calor é constante. Então, ou seja, o calor que entra vai ser igual ao calor que sai. Então a gente pega aqui, a gente iguala aqui Q externo, o Q externo vai ser igual ao Q de refrigeração. Com isso, a gente pode aplicar nessa fórmula aqui, que o Q ele vai ser H0 vezes a área da temperatura Tc menos Ts. Então, a gente já tem esses valores, tá? A gente já tem todos os valores para fazer as substituições aqui. O nosso H0, ele falou aqui em cima que ele vale 9, como a gente quer o externo. A nossa área vale 1. Cadê? A gente vai ter 1 metro quadrado de área. Perdão, a gente não vai ter área, a gente vai trabalhar com base na área aqui. E com isso a gente vai achar um valor de 36 watts por metro quadrado. Assim, essa aqui vai ser a nossa fórmula. Ok, agora que a gente já sabe a transferência de calor externa, a gente tem que assumir que isso vale esse valor de 36 watt por metro quadrado. Então, como a gente calcula a transferência de calor através da parede? Vai ser o Q? Essa fórmula aqui. Então, a gente tem que o nosso Q através da parede, ele vai ser a temperatura da cozinha menos a temperatura do refrigerador, dividido pela resistência total. Primeiro, a gente precisa calcular todas as resistências. Então, a gente vai saber que a resistência total, aqui, essa aqui de baixo, como foi desenhado aqui no circuito, ela vai ser RI mais 2R1 mais R de isolamento mais o R0. Então, essa aqui é a nossa resistência total, que são os valores que eu substituí aqui embaixo nessa parte da fórmula. Então, o RI ele vai ser 1 sobre H0, o R1 vai ser L sobre K, então a gente pode fazer 2 vezes L sobre K. O A estaria aqui embaixo, tá, em todos os lados, mas a gente pode passar ele aqui para baixo. A nossa área, a gente pode isolar ela já e passar para o outro lado. Mais o L sobre K do meio isolante, do meio isolamento, mais 1 sobre H1. Substituindo todos esses valores, a gente já vai ter tudo isso pela questão, tá? Tudo já foi passado pela questão. A gente encontra que a gente pode trabalhar tudo com base para achar o L, né? A gente quer achar esse comprimento, então a gente vai isolar o L, ele vai ficar aqui só basicamente na de isolamento, que é o que a gente não sabe, e substituindo tudo aqui, usando os valores que a gente já tem, então 24 para a temperatura da cozinha, 2 para a temperatura da externa, 9 para o H0, 15,1 para o K, 0,035 para o K do isolante e 4 para o HI. Então, são todos os valores que estão já aqui na questão, ele fornece para a gente. A gente vai isolar o L a partir disso e a gente encontra que o nosso L vale 0,008,745 metros, que é aproximadamente 8,7 milímetros ou 0,875 centímetros. Então, deixa eu apagar aqui tudo isso que a gente fez e partir para a questão 2. Tá, ok. Então a questão 2, ele pede para a gente considerar, ela vai ser a 119 do livro, 3.119. Considere uma colher de ácido inoxidável com esse K, parcialmente imersa em água,
em ebulição a 95 graus Celsius, em uma cozinha a 25 graus Celsius. O cabo da colher ela possui uma seção transversal de 0,2 cm por 1,3 cm e ele se estende a 18 cm no ar livre com a superfície da água. Então esse aqui é o nosso 18 cm. Considerando que o coeficiente de transferência de calor nas superfícies expostas do cabo da colher é de 17, ele pede para a gente determinar a diferença de temperatura através da superfície exposta do cabo da colher. E ele pede para a gente declarar todas as nossas suposições. Então, ok, o que a gente vai querer aqui é a diferença de temperatura entre a parte imersa da colher e a parte superior do cabo exposta no ar. Essa parte superior ela está localizada a uma distância L da parte imersa, então a gente vai chamar isso de T de x, que é o que foi feito aqui. Então a gente vai chamar de T de x. Com isso, a gente tem um T de B, o TB valendo 95 graus Celsius. A gente tem um TB valendo 45 graus Celsius, e agora a gente vai assumir que é um processo adiabático. Então a gente vai assumir aqui que é adiabático. É uma suposição que a gente vai fazer. Então, a temperatura ela pode ser dada por essa fórmula. T de x menos T infinito, dividido por TB menos T infinito, é igual ao cosseno hiperbólico de m, L menos x, e dividido pelo cosseno hiperbólico de mL. A gente pode assumir também que o x ele vai ser igual ao L. Então, com isso, com x sendo igual ao L, a gente vai poder fazer simplificações. O nosso cosseno vai ser de zero. Vou trabalhar com cosseno de zero. Então, o t de x menos t infinito, tb menos t infinito, vai ser igual a 1 sobre o cosseno de ml. A gente já tem os valores aqui, a gente tem os valores de tb, de t infinito e de l, mas a gente precisa achar o valor de m. Então, o m ele vai ser dado por meio de uma fórmula fornecida no livro, que m é igual a raiz de HP K AC. Para a gente achar o nosso AC, ele fornece aqui pra gente que o nosso W na questão vale 0,2 centímetros e o nosso P, nosso T vale 1,3 centímetros. Ok. O P, a gente vai jogar essas fórmulas no P, que o P ele vai ser o quê? O P vai ser nada mais, nada menos do que 2 vezes W mais T. Esse aqui é o nosso P, a gente calcula e a gente acha que isso vale 0,03 metro. Então, convertendo isso aqui para metro, né, que foi um pedaço que eu acelerei aqui, e com isso a gente pode achar a nossa área, que vai ser o AC, ele vai ser o 0,002. Opa. A gente achou o nosso P. Para achar a nossa área vai ser W vezes T, e isso vai ser 0,00026 metros quadrados. Ok. Achando isso, a gente então agora, a gente já tem o nosso P, a gente tem o nosso AC, que são os valores que a gente não tinha achado ainda, e a gente pode calcular o M. Com isso a gente substitui os valores, então 17, 0,009, 0,003, perdão, 15,1 e a nossa área, e a gente encontra que o nosso M vale 36,042 dividido por metro. Com isso, a gente pode jogar tudo naquela primeira fórmula, a gente pega esse valor de m aqui e a gente volta com ele na primeira fórmula, substitui os valores, tá? Foi basicamente o que eu fiz aqui, e a gente vai achar que o nosso t de x ele vai valer 25,213, mas ele pede a nossa variação de temperatura, né? Ele pede nosso ΔT, que ele nada mais nada menos do que 95, que é a temperatura que a gente tem, menos 25,213, que foi o que a gente acabou de calcular, e isso é igual a 69,797 graus Celsius. Então essa foi a questão 2, agora partindo para a questão 3. A gente tem uma chapa de cobre de 0,01 cm de espessura, ela é colocada entre duas placas grossas de epóxi, que vai ter 18 por 24 centímetros de tamanho. Ele pede para a gente determinar a condutividade térmica efetiva da placa ao longo do seu lado de 24 centímetros, que é esse aqui. Que fração do calor ao longo desse lado é conduzida através do cobre? Então é a pergunta que ele vai fazer para a gente. Então, primeiro, a gente precisa considerar que a transferência de calor é unidimensional, então a gente considera que é unidimensional, e sem transferência de calor lateral. Então a gente vai desconsiderar isso. Então, para considerar que está sendo transferido somente na vertical, a gente tem que a transferência de calor ela vai ser a do cobre mais o epóxi. Substituindo na fórmula que a gente encontra no livro, vai ser Ka ΔT sobre L do cobre mais Ka ΔT sobre L do epóxi. A nossa área ela vai ser a espessura vezes o comprimento, então T vezes W. É a mesma coisa da última questão. E como o comprimento ele vai ser o mesmo, assim como a variação da temperatura e a largura para ambos, a gente pode isolar ele aqui nesse caso.
Ok. E a gente também tem que a condução de calor total através da placa, ela pode ser expressa como K efetivo, T do cobre, mais 2T epóxi. Ok? Então a gente vai substituir. A gente tem aqui duas equações, a gente vai substituir uma na outra. E a gente encontra que o nosso K efetivo, depois de manipulações matemáticas aqui, ele vai ser o Kt do cobre mais o Kt do epóxi, dividido pelo T do cobre, mais 2 vezes o T do epóxi. Então, como o enunciado fala, a espessura do cobre é 0,04. Mas, no entanto, o desenho vai falar que está 0,13. A gente vai fazer o exercício em consideração com o desenho, que vai se referir à espessura da placa de epóxi. Okay? Então, para isso, a gente vai só substituir os valores, o Kt 386 vezes 0,004, mais 2 vezes 0,26 vezes 0,0013, dividido por 0,004, mais 2 vezes 0,0013. Com isso, a gente acha que o nosso K efetivo ele vai ser 51,7 watt sobre metro Kelvin. Para calcular nossa porcentagem, a gente vai fazer uma conta simples, tá? A porcentagem que ele pede. A gente vai pegar aqui o Kt do cobre, dividido pelo Kt total, e multiplicar por 100. O que é o Kt total? O Kt total é basicamente, isso aqui vai ser então, Kt do cobre, dividido por Kt do cobre, mais 2 vezes o Kt do epóxi, vezes 100. Com isso, a gente vai só substituir os valores. Então, o Kt aqui de cima, ele vai ser 386, 386 vezes 0,0004, que vai ser esse mesmo valor aqui de baixo. E esse aqui vai ser 0,26 vezes 0,0013. Então, esses são os valores. Substituindo, a gente encontra que a porcentagem, essa porcentagem de cobre, ela vai ser de 99,6%. Então, essa foi a lista 2.